Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e hoje nós vamos falar rapidamente sobre Kindred, tá? Esse livro aqui lançado pela editora Morro Branco, da Octavia Butler, né, que levou muitas décadas para chegar no Brasil. Então, estou fazendo esse vídeo até um pouco antes do que eu normalmente deixo para fazer as resenhas, né, por causa da importância do livro propriamente dito, né. Eu geralmente evito fazer resenhas em vídeo próximas a resenhas em texto, mas sei lá, vamos ver como é que vai ser a aceitação dessa, né, se vale a pena ou não vale a pena fazer muito próximo. Ok. Então, Kindred, né, ele é um livro que já é um pouco antigo no mercado americano. Ele vai fazer quase 40 anos. Deixa eu ver a data certinho, se não me engano é 78 ou 79. Peraí. 79. Esse livro foi lançado em 1979, né, nos Estados Unidos pela Octavia Butler, que é uma autora negra, né? E assim, esse livro ele teve um impacto tão grande, né, na literatura americana que ele se tornou quase que um clássico instantâneo lá. Ele se tornou parte até de leituras acadêmicas entre os estudantes americanos. Se tornou parte do movimento negro nos Estados Unidos. E realmente demorar tanto tempo para chegar aqui no mercado brasileiro chega a ser até, sim, para mim que para aqueles que não, até porque eu não costumo fazer carteirada, né? Mas eu tenho especialização em história da África. Então, pra gente que é ligado de alguma forma aos estudos étnico-raciais, esse livro ter demorado tanto, mas tanto para chegar no Brasil, chega a ser um pecado. Chega a ser um pecado num país que é miscigenado, tem uma forte influência, né, africana na nossa cultura, tem uma miscigenação enorme na nossa sociedade. E nos Estados Unidos, hoje, né, a população africana ela não constitui necessariamente a maioria da população. Até há discussões em relação... Hoje o que a gente mais vê é o governo americano reclamando dos latinos entrando nos Estados Unidos. É porque a comunidade africana ela não é tão grande assim. E aqui é muito maior. Então, vamos falar um pouquinho da história. A história ela é a história de uma mulher chamada Dana, que ela é casada. O marido dela é escritor e ela, pelo que me parece, ela é escritora também. Eu fiquei com essa dúvida um pouco na história. Não deixa transparecer tanto assim. Fala que ela escreve, mas eu não entendi muito bem. Mas vamos lá. Então a Dana ela é casada e em determinado momento o casal se muda para um novo apartamento e começa a acontecer fenômenos estranhos. De repente ela se sente tonta, com dor de cabeça, e ela acorda às margens de um rio com um menino se afogando. E aí, por instinto, ela acaba salvando o menino. Depois ela descobre que... E aí de repente ela retorna para o apartamento dela, toda molhada, toda suja, né? Ela descobre que ela está viajando no tempo, né? Ela está saindo da década de 70, onde ela vive, e ela vai parar em 1815, né? Que é onde acontecem boa parte dos eventos no livro. E esse menino, né, que ela salva está interligado diretamente com ela. O nome desse menino é Rufus, e ele é um dos antepassados da família dela. Só que aí ela, uma mulher negra, que é uma mulher proativa, uma mulher independente, uma mulher que tem a sua atitude, tem seus pontos de vista, numa sociedade que se encaminha para uma abertura. Não é, a década de 70 não significa que é uma sociedade livre, nada disso, ainda existem lá os seus preconceitos, só que ela vai parar no sul dos Estados Unidos durante o período escravagista, né? E aí a gente percebe pelos olhos dela, porque a narrativa lá é em primeira pessoa, como que os negros eles são tratados nessa sociedade, como que eles são encarados pelos grandes senhores, né? Como que a escravidão
pode ser cruel, né? Pode ser uma violência com o ser humano muito grande. E a gente vai vendo ponto a ponto como várias situações acontecem dentro dessa sociedade. Só para livrar um pouco essa parte da ficção científica. Para quem está procurando um livro de ficção científica pesado, né, naquele modelo tipo, sei lá, Isaac Asimov, ou então James S.A. Corey, né, aquela ficção científica mais voltado para aventura, ou para grandes desenvolvimentos científicos, ou para uma super explicação, esse não é o livro, tá? Ele é ficção científica, mas ele mantém uma linha muito tênue com a ficção científica. A ficção científica está presente aqui mais no aspecto da viagem no tempo do que propriamente em grandes explicações científicas. Até porque a explicação que é dada para ela voltar no tempo é uma explicação muito simples, não é nada que se assimila na história, né? Não tem, como é que eu posso dizer? Ela não é o foco da história. E até algumas pessoas elas tendem a relacionar Kindred com o movimento do realismo mágico latino-americano, né, com livros como com livros do Jorge Luis Borges, até do Zafón, né, recentemente, que é uma fantasia, mas é uma fantasia bem leve, bem suave, né? Gabriel Garcia Marques, entre outros autores. Gente, eu acho complicado fazer esse tipo de comparação. Porque eu, Paulo Vinícius, eu entendo o movimento do realismo mágico como uma coisa muito mais regional, né? Uma coisa muito mais latina do que propriamente com aquelas características que você pega, características num quadro A aqui, num quadro B aqui, então eu vou traçar comparativo e o resultado é realismo mágico. Não, para mim eu acho que vai muito mais do sentimento latino, uma coisa bem específica, né, dos autores, de autores como o Garcia Marques, como o Borges, como tantos outros. Eu não acho Kindred nessa pegada, apesar de ter várias semelhanças com esse movimento. Eu acredito que ela usou a viagem no tempo muito mais como uma ferramenta para que ela possa discutir os assuntos que ela queria discutir, que é o preconceito, que é a escravidão, a violência humana. E aí a gente vai para a segunda parte dessa resenha, que é para falar dos temas, né? O livro não é um livro fácil de ler, né? Não no sentido de que seja um livro dificílimo, né? Seja não, nada disso. Significa em relação aos temas propriamente ditos, né? São temas que, com o passar das páginas, a gente vai percebendo que a violência vai se tornando cada vez mais patente. Então, no começo ele é um livro muito tranquilo de se ler. A gente vê um pouco do cenário no sul dos Estados Unidos, a gente tenta se posicionar nessa localidade. Então, aos poucos, ela vai fazendo a construção de mundo, né, e a gente percebe toda a pesquisa histórica por trás, né, do livro. Uma pesquisa histórica, ela é incrível, está presente na ambientação, na própria fala dos personagens, ela está presente também, né, e até um elogio a ser feito em relação à tradução. A tradução está excepcional. Mesmo momentos em que a gente vê que a linguagem do livro muda para o período, para a época, né, a gente consegue perceber que existe uma diferença entre a linguagem da Dana, que é século XX, para a linguagem dos nobres no século XIX, até a linguagem dos escravos no século XIX. Tem diferenças, né? Isso está perceptível. Então a gente vai vendo essa violência escalando. Chega um momento no livro que dá um nó na garganta da gente ver a Dana passando por tudo aquilo, né? Claro, a Dana não é um personagem perfeito. Aliás, aqui no livro não existem personagens perfeitos. Todos eles têm suas virtudes, têm seus defeitos, né? Não tem o herói perfeito aqui. Não tem o vilão perfeito aqui. Todos têm o seu pensamento voltado para a sua época, né? E está aí a grande riqueza do livro. É fazer essa discussão. Como que as pessoas no século XIX, elas naturalizavam a questão da escravidão negra,
né? E como mesmo uma pessoa pela qual a Dana ela nutre um carinho muito grande, a gente vai vendo como essa pessoa ela vai se moldando ao espírito da época. Que por mais que a Dana ela tente mudar a personalidade dessa pessoa, ela vai acabar se tornando um espelho naquilo que é na época. Né? E mesmo assim, essa pessoa ainda retém alguma bondade no seu interior. Apesar de ser uma bondade deturpada, que a gente vai ver com o passar da história, mas é uma bondade que está ali presente e que se desenvolveu por conta do contato com a Dana. Bom, e a gente tem todos os outros personagens presentes, né, na história. O marido, desde o marido, né, a relação da Dana com ele é muito bem trabalhada. Tem um momento em que eles se separam, né, e tem um largo período de tempo em que eles ficam separados, e a gente vai vendo a dificuldade que é depois para a pessoa se reacostumar ao lugar de origem. Como é difícil a pessoa retomar, né? E como é difícil até essas duas pessoas que estavam tanto tempo juntas, tanto tempo separadas, de elas se relacionarem novamente, como se torna difícil. A gente vai vendo também como é complexa a malha social no século XIX, né? As tramas, as pequenas divisões que existem entre os escravos negros, né? Aquele que é destinado à casa do Senhor, aquele que está na lavoura, e as pequenas divisões sociais dentro da casa do Senhor, aqueles que têm mais vantagens, se é que eu posso chamar de vantagens, porque a gente tem a falsa impressão de que o escravo que trabalhava na casa grande, ele tinha uma vida mais tranquila, e isso não é verdade. Tá? Vários livros de história, né, de história da escravidão, eles comentam que aqueles que passaram pela escravidão dentro da casa do Senhor, que foram os escravos domésticos, eles tiveram um grau maior de violência que ultrapassava só a questão física, mas tinha também o abuso emocional e o psicológico, que era muito forte. E a gente vai ver isso, né, em figuras que não são necessariamente as figuras principais da história, mas que estão ali, como a Tess, né, que é uma jovem escrava que ela se transforma na amante do Senhor, como que a mulher branca do Senhor, né, do Senhor de escravos, ela tem uma existência estranha dentro daquele lugar, ela tenta se tornar o centro das atenções, mas ela percebe que a vontade do Senhor, ela se dirige para outras pessoas, e aí ela se sente, né, alijada de um relacionamento emocional com o Senhor, e ela acaba descontando nas escravas. Então tem tudo isso presente na história. A história é riquíssima, uma das melhores leituras que eu tive esse ano, gente. Olha, gente, eu recomendo demais a leitura desse livro. Vai estar presente no meu top, nas minhas leituras top do ano. Eu não costumo fazer top 5, top 10, né? Eu costumo pegar todos os livros que eu dei 5 estrelas e eu elenco lá, porque foram leituras muito boas. Se foram 3, 4, 10, 15, não importa, tá? Importa que foram as melhores leituras que eu tive no ano. Tá? Essa edição que eu recebi da Morro Branco é a edição em capa dura, tá? Edição em capa dura. E é uma edição que ela está um pouquinho diferente da outra edição. Então, a Morro Branco ela foi muito inteligente ao publicar 2 edições do Kindred. Tem a edição em capa mole, brochura, então é uma edição mais econômica, tá? Apesar de ter o mesmo tipo de papel, tem as imagens que estão presentes aqui nessa edição, tal. Só não tem alguns extras que eu vou mostrar para vocês agora, né? Mas vale a pena, tá um preço muito bom. Tá? O preço de capa é de R$30, mas frequentemente você vai achar um preço menor do que isso em promoções, tá? Eventualmente. Eu recomendo que vocês comprem, não esperem até chegar a Black Friday de 2017, a Black Friday de 2018. Comprem o livro, vale a pena. A gente tem que incentivar a Morro Branco a continuar a publicar os livros da Octavia Butler. Então, só para falar dos outros extras. No final do livro, a gente tem, deixa eu encontrar aqui, algumas coisinhas dela. Por exemplo, tem uma nota,
do editor da Morro Branco para a edição brasileira. Tem um facsímile, né, de uma espécie de lista de desejos da autora. Tá muito legal também. Tá? E como sempre, tem questões para discussão em eventuais clubes do livro que o pessoal pode querer organizar. Umas questões interessantes. É uma proposta que a editora vem feito em alguns livros deles, que eu acho muito bacana. Então, gente, Kindred, tá, da editora da Octavia Butler, foi publicado pela Morro Branco agora em setembro de 2017. A edição tá linda, vale demais a pena, recomendo, tá? Vou deixar aqui embaixo o link da resenha que eu vou publicar e do link de compra. Por enquanto estou publicando só os links de compra na Amazon. Não é porque eu tenha parceria com a Amazon, não ganho nada. É porque eu, como leitor, eu gosto de comprar na Amazon e é um pouco mais simples para mim, tá ok? Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente depende de vocês, tá? E ótimas leituras para todos.